de Jesus Cristo? Os judeus? Olha só, pastor. Professor Leonardo. Eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor, esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É um artigo direto, pastor, direto. Aos santos. Guerra aos santos. Então ele não guerreou contra os santos, ele guerreou os santos. E essa guerra que ele fez aos santos e vencê-los. Aqui é uma conjunção aditiva. Ele venceu, sim, tá literalmente, está escrito aqui, pastor, pelo amor de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então, eles estavam no céu ou na terra aqui, pastor? No céu ou na terra? Se eles estavam aqui, com certeza eles adoraram. Está escrito aqui, pastor, está explícito aqui o texto. É impossível sair disso. Tem que fazer realmente uma manobra hermenêutica, uma manobra de leitura, uma manobra hermenêutica, né? Então, é impossível. Essa aí o Justo não conseguiu sair. Parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo. Vamos trabalhar ponto por ponto, não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. O senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Vamos lá. Eu não acho que o senhor é analfabeto. Então, vamos lá. O texto diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é os judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, são salvos ou não? Existe várias classes salvos. São salvos ou não? Existe várias classes salvos. Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão alguma? foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar, então vamos lá. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo, judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. É difícil falar? Não são salvos? Existe várias classes salvos. São salvos ou não? Existe várias classes salvos. Legal, e esses daí, desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome não estava escrito. Então calma aí, são salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, os santos aqui são perdidos ou salvos? Eles têm que se salvar. Eles têm que se salvar? Sim, através claro, do quê? da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro. Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Eles são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque agora não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida para quem? Agora eles têm que dar a vida para quê? Para ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva, é isso? Não é dessa forma. Quem salva você eles? Tá entendendo? Você já foi pré, você sabe o que eu tô falando. Não, calma aí. Quem salva eles, pastor? Não. Quem salva eles, quem salva toda a humanidade é Jesus Cristo. Tá, e esse pessoal aqui então agora, é de Cristo? não, é porque eles não aceitaram o sangue de Jesus. Então, voltando aqui no meu tempo. É diferente. Então, vamos lá. Eu tô sendo acusado de ser analfabeto. Não, para, pastor. Mas todas as pessoas... Sem saudosismo. Saudosismo? Vamos fazer o seguinte, pastor. Antes do senhor zombar do pós-tribulacionismo, né? Falar, veja só como dizem os pós. Vamos dizer, sobre é retórica, né, pastor? Sobre o pós, eu falo. Eu me preocupo com o pós. O senhor não precisa dizer o que o pós diz. Geralmente, o pós-tribulacionismo diz o que o texto bíblico está dizendo. Eu disse para o senhor no começo desse debate assim, olha, cadê um texto, ou eu pedi 2 ou 3 textos, por quê? Onde a palavra eclectos tem a ver com judeus. O senhor não mostrou esse texto? Eu mostrei. Qual que mostrei. Qual que é? Apocalipse 13:7, nós lemos. Então, vamos lá. 13:7. Então, vamos lá. 13:7 é o que o senhor mostrou. Embaixo. Lá em capítulo 13, versículo 7, o senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto. Lá tem... Então, é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não vem aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem 2 classes. Tem santos, que são vencidos, que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram, só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, eles foram vencidos porque eles foram degolados. Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflito com aquele texto que a igreja é vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados, justamente porque foram decapitados, justamente porque não aceitaram o sinal da besta, justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor que sabe ler e a gente não sabe, o senhor diz que eles se sujeitarão, sendo que o texto não diz isso. O texto diz que quem vai se sujeitar, pastor, é quem não tem nome escrito no livro da vida. Então temos 2 públicos aqui. Um que são os santos, são salvos.
Pra mim não tem problema dizer isso. Pro senhor parece que tem. Quando eu pergunto se são salvos, vira não tinha problema nenhum. um seminário à parte. São salvos? São salvos. Tá bom, eles têm o nome no livro da vida? Não. Não, eles não têm o nome no livro da vida, na sua opinião. Eles são salvos pelo sangue deles mesmos. Eu falei, agora temos um problema de teologia básica. As pessoas se salvam. Então, até pra ficar melhor por irmão... Você tá falando que eu não sei teologia. Vou usar o mesmo artifício. Até pra ficar... Ué, peraí. Se o senhor disser aqui, nesse debate que o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia. Eu tô devendo pro senhor. Porque... Mateus 24, 31... porque assim... ao invés de ser um debate... tornou-se no início uma sabatina, né? Então ele mandou 4 perguntas. Eu respondi também, pastor. Eu fiz uma pergunta agora. Ele mandou 4 perguntas e como não dá tempo de responder todas as 4 numa vez, na próxima vez que ele fala, ele falou assim, o senhor não consegue responder a outra, a outra, a outra. Mas todo mundo que está ouvindo aqui está sabendo quem está tendo realmente as respostas. Deixa o público fazer a sua própria opinião, pastor. Né? Todo mundo está ouvindo, todo mundo que está vendo, todo mundo está vendo, pastor. E vai ver. E é interessante que eu te perguntei sobre essa questão, o senhor já tratou de confundir, mas a questão do... Eu tratei de confundir, pastor? Em que momento eu fiz isso? Não, é que assim, todas as suas falas são em tom de acusação contra mim, pessoalmente. Embora o senhor disse que o senhor me admira, e parece que o senhor maratonou todas as minhas falas, porque cada momento o senhor cita uma fala minha com algum irmão, mas... Eu não entendi. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, porque a cada momento que o irmão se refere a mim... Pastor, isso aqui é um debate. Sentido... Você falou o quê? A gente está debatendo. Mas a cada momento quando eu falo que o senhor cria confusão textual, eu não posso falar isso, não? Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Não, eu não posso falar o que eu quiser. Não, pastor, pode falar o que o senhor eu não posso falar que você está criando confusão textual? Bom, pergunta para a audiência aí quem está criando confusão. Não, textual, pastor. Textual também. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Vamos lá, o senhor é pré-tribulacionista. Pastor Elias, vamos lá. A exegese dele de Apocalipse capítulo 13, o irmão confirma? O irmão é um grande pré-tribulacionista. Irmão, o senhor crê ele assim? Não está aqui, não. A gente já conversou aqui nos bastidores. Então o senhor crê assim? Não, vou me reservar o direito de ficar aqui. Vamos lá, Qual o outro texto onde a palavra eclecto se refere aos judeus, pastor? Eteressas, verbo, segunda pessoa do singular, aorista indicativa, ativa, indicanação, completar de guardar. Me explica isso aí, por gentileza, aí. Você não explicou ainda. Ou se o senhor quiser sair daqui, aí toda vez que o senhor sair, eu vou dar o assunto como vencido. Entendeu? Comigo o senhor não vai sair. Entendeu? Eu prefiro que o senhor explique isso para mim aqui no grego, aqui, o que está dizendo aqui. É uma ação completada. Vamos ler o próximo texto, que é Marcos capítulo 13, que é o irmão desse, é o mesmo sermão. Pode ler. Jesus... É claro que eu vou ler, obviamente eu vou ler. Estou propondo. Então, ele diz assim, Marcos 13, 24. Naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá. Quem está falando é Jesus Cristo. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Os corpos celestes serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Se não é, porque o arrebatamento é a busca, é quando Jesus Cristo busca a igreja. Mas, quando você olha com calma lá em Tessalonicenses, que é o texto principal do arrebatamento, tem um trabalho angelical, tem a trombeta, que tem a função de juntar essas pessoas. E esse ajuntamento, eu estou dizendo, só pode ser o arrebatamento. Aí a pergunta que eu devolvo para o senhor é a seguinte: se não é o arrebatamento, em que momento vai acontecer isso aqui? Se isso aqui não é arrebatamento, então tem um momento onde Jesus vai juntar todos os escolhidos da terra até o céu, lá em Marcos capítulo 13? Primeiro, pastor, deixa eu te falar uma coisa aí que é um problema que o senhor criou aí. Quando o senhor fala assim do céu, do céu o senhor compara com um arrebatamento, né? Que esse aí é ser levado para o céu, né? Algo assim. É isso mesmo? Eu não criei nada, só li o texto. Só não, diz assim, ser levado para o céu? Bom, o texto diz assim, juntará os seus escolhidos dos 4 ventos que existem, dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sim. De São Paulo até Campinas. Sim. Da terra até o céu. Se não é o arrebatamento, em que momento isso vai acontecer? Mas o céu, se trata do céu, isso aí? Jesus Cristo, o nosso Salvador, diz que sim. Então, mas vocês não acreditam nessa questão que a igreja vai ficar no céu? Não é bate-volta? Quem crê em bate-volta é o pré.
Já passaram lá te avisando que a festa dos tabernáculos está meses e meses depois? Não, o senhor errou. O senhor errou feio. Tá bom, tá bom. Feio. Deixa eu te Então, falar aqui. a entrada triunfal de Jesus... Deixa eu falar, o senhor errou feio. Não, calma. Nem meses depois, tá tudo não, bem, pastor. Se eu errei, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu errei. Então vamos Eu continuar não aqui, tenho... vamos continuar. Calma aí. Você já- Deixa eu vamos. só terminar. Não, calma aí. Vamos ser. Pastor, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu errei, tá? Se eu errei... Errou você- feio dessa aí. Isso. Meses depois. né? Ok, me perdoa. Me ajuda, então, a entender. Tá. Que mês é a festa da Páscoa? Hã? A Vive. Ok, que No mês é dia a festa 14. do tabernáculo? No dia 14. Que mês é a festa Vamos do continuar tabernáculo? aqui. Vamos Não, continuar eu tô aqui. perguntando. Se eu Não, tô pastor, dizendo que eu errei... também. Eu não tenho que falar que eu errei. Então, tá eu bom. errei. Então, calma aí. Entendeu? Eu errei. Calma aí. Beleza, também. Peraí. Mas sou eu mais feio. Não tem Tá problema. bom, Não mas tem vamos lá. problema. Mas todo mundo- me deixa falar. Tá, todo mundo sabe que O senhor Lula... disse Não, que Jesus Cristo deixa eu fez a concluir. entrada Tá, então triunfal na festa de tabernáculos. Já O te senhor- reconsiderei. O senhor vai deixar eu terminar? Mas eu tô começando o meu argumento. Tá, então O senhor, deixar eu considerar, eu falo. o senhor disse que Jesus fez a entrada triunfal na festa do tabernáculos. Já reconsiderei. Por isso já palmas. Isso está errado. Segundo, o senhor disse que a festa de tabernáculos tem palmeiras e que a Bíblia está cheia de textos. Eu falei assim, me Festa de apresenta... palmas. Festa de palmas. É onde é apresentado o lulave, os O quatro senhor tipos. disse que na festa de tabernáculos haviam palmas. Não era isso, Elias, que ele falou? Ok. Eu disse, tá bom. Tem um monte de texto? Que bom. Me fala um. Então eu tô esperando esse um. Qual que é o Tá, depois vou te apresentar. Calma aí. agora, Deixa- por favor. Calma, não, agora não. Eu vou Não? te apresentar. Que dia você vai apresentar? Lucas, Que depois... dia o senhor quer Calma. apresentar? Não, pastor, você vai deixar eu terminar ou não? Porque assim, pastor, o senhor Você tá faz fugindo, pastor. Você tá fugindo. Me perdoa, então me faça voltar. Quem servia no templo, pastor? Quem servia no templo? Era judeus ou era ímpios? Quem servia no templo? Responde, por Então, gentileza. qual é esse texto? Eu não entendi o tempo todo. Eu tô te provando que é judeu aqui. Eu Eu tô te provando que é judeu aqui e o senhor tá falando que não. Tá, vamos lá, de novo. Verso 15 do capítulo 7. Por isso estão diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu templo. Quem é que serve no templo aqui? Qual a referência aqui? O templo que tem o trono de Deus é onde? Não, quem é que serve no templo? Responde. Eu tô respondendo, ó. O texto diz assim, ó. Quem serve Por no templo? isso, o texto diz assim, ó. Por isso estão diante do trono de Deus Tá. Quem serve no templo? e servem de dia e de noite no seu templo. Esse Isso. templo é onde? Quem serve no templo, pastor? Responde, por gentileza. Todos os salvos aqui. Por quê? Porque esse templo, irmão, não é o templo lá em Jerusalém. Esse templo é no céu. Como eu sei isso? Eu sei isso porque lá tem o trono de Deus. O templo de Jerusalém tem o trono de Deus? Diante do trono de Deus. Aonde é o trono de Deus, meu amigo? Pastor, É na terra ou no céu? Apocalipse É na simbólico. terra ou no céu? Apocalipse é simbólico, pastor. Peraí, Então deixa o senhor vai defender que esse texto que o senhor apresentou, que o senhor acha que eu tô correndo, esse templo é lá em Jerusalém? Não. E lá se Aí é o ajuntará- senhor que tá falando. Então tá bom, então é o onde? senhor que tá falando. Então é onde? O senhor que tá falando. Então é onde? O texto é simbólico, pastor. Tá, ele é onde esse O trono? texto é simbólico. Tá, o trono é onde? Deixa eu... Então fica claro quem está correndo. Não, Então não. o texto diz que o trono é no céu, o texto diz que multidão de povos, línguas, tribos e nações estão diante de Pastor, Deus mesmo no sendo céu, no céu, isso é simbólico. E essas pessoas Deixa eu só vieram... responder o senhor Eu aqui. vou te passar. E essas pessoas vieram da grande tribulação. Eles atravessaram a grande tribulação. Eu preciso responder e essa aqui. estão no santo templo diante do trono de Deus o tempo todo. Aí o senhor está dizendo assim, não pode, só pode ser judeu. Não, não. Aqui não é judeu. É gente de toda língua, tribo e povo e nação. Quem diz isso? O próprio texto. Quem se converte a Cristo Isso, é a igreja? Sim. Não é? É? Peraí. Abraão era igreja, pastor? O Abraão não se converteu a Cristo. Olha antes. Eu tô falando na grande tribulação. Quem se Mas converte a não Cristo? houve obra expiatória para ele? Houve. Então, se houve obra expiatória para ele também foi salvo por Jesus Cristo. Ele não foi salvo por Mas ele todo mesmo. mundo é salvo por Jesus Então, Cristo. meu Só que a pastor. única pessoa que defendeu a salvação sem Cristo foi o senhor. Não, o senhor tá querendo induzir isso pra mim. Para, pastor, para. Não, eu não tô querendo induzir, não. Não, pastor. vamos voltar aqui Eu no disse texto. até que era um programa teológico. Eu sei, onde meu o senhor amado. citou- Vamos voltar no texto. Então, eu estou no texto. Vamos voltar no texto. Apocalipse capítulo 7 fala das pessoas que se converteram Vamos durante lá. o período tribulacional. Se eles não são igreja, eles são o quê? Tá. Pastor, já disse, Abraão não era igreja, mas ele foi salvo. Não, o Abraão não estava nesse grupo. Houve pastor. obra Então, expiatória. Eles foram salvos. O senhor me acusa de fugir do assunto, Eu não mas tô. quem está fugindo é o senhor. O Pastor, texto eu tô diz assim, dentro ó, do texto. O Abraão está aqui nesse texto? Então Pastor, o senhor está fora. pastor, Entendeu? não. Então vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as tribos, nações, povos, línguas e tal. Tá. O ancião pergunta, quem são esses? Ele falou assim, não sei, foi esse vieram da grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do cordeiro. A minha pergunta é simples. Quem lava as vestes no sangue do cordeiro é o quê? Pai, Isaías fala o quê sobre lavar? Isaías não fala sobre igreja. O Isaías está antes. Eu tô falando Mas aqui não tem na igreja grande- também, pastor. Não está escrito igreja aqui.
Os eleitos, os eclectos. Não está escrito. Primeiro, leia a Bíblia. Deixe que a Bíblia seja soberana sobre a sua vida. Depois você decida se você é pré ou pós-tribulacionista. Leia o texto.